A paz do Senhor para você. Bom, nós estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo sobre a doutrina do dízimo. Nós já fizemos uma retrospectiva histórica do dízimo medieval, que nós conhecemos ele nos dias atuais, e também fizemos uma retrospectiva histórica na Bíblia, mostrando quando que começou a aparecer a palavra dízimo, e agora nós vamos estar encaminhando para o final desse estudo. Então, nós vamos usar aqui como referência 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 e 7, que trata de algo muito interessante. Vamos abrir aqui a Bíblia online para que você possa ver que nós estamos aqui acompanhando o que está na Bíblia. Então vamos lá, ó. Vamos aqui o site bibliaonline.com.br. Nós vamos aqui em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, ó. Diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Olha só que interessante. Agora, na nova aliança, nós temos como referência realmente a contribuição feita de maneira generosa. Nós temos agora como referência não somente mais os 10%, mas nós temos que doar tudo aquilo que for necessário e que nós tivermos em nossas condições, e também segundo aquilo que a gente propõe no nosso coração. Porém, eu tenho que fazer aqui algumas ressalvas, porque muitas vezes nós acabamos vendo pessoas usando esse versículo para não entregar o dízimo, ou até mesmo para poder justificar a sua oferta, sendo que muitas vezes a sua oferta ela pode ser muito maior e a pessoa não oferta realmente de uma maneira generosa. O que Deus ele quer trabalhar conosco é realmente a nossa generosidade. Então, se você é uma pessoa que tem o coração realmente grato, se você realmente tem fé em Deus e você realmente ama a Deus e ama seu irmão, para você poder realmente pegar a sua contribuição, a sua oferta e contribuir no templo onde você está congregando, não vai ser peso nenhum. E também você vai poder contribuir com a sua oferta para aquele irmão, aquela família, ou para algum parente seu, ou para alguém que passa pela rua e pede alguma ajuda, e você vê que realmente a pessoa precisa, você vai estar ajudando também. Então, segundo o Novo Testamento, agora Paulo ele coloca para nós essa condição da oferta não ser algo mais realmente feito de uma maneira egoísta, feita de uma maneira interesseira, mas feita com amor e gratidão a Deus. Então, aqui em 2 Coríntios 9, versos 6 e 7, não está nos ensinando a realmente dar uma oferta de qualquer maneira, mas é para nós darmos as nossas ofertas. E caso você queira entregar o dízimo, você pode entregar, caso você queira, você vai fazer isso realmente por gratidão a Deus. Você não vai fazer isso esperando ficar rico, como muitos pregam nas suas pregações. Se Deus ele quiser fazer com que você fique rico,
Ele vai fazer você ficar rico sem você precisar dar dinheiro. Por quê? Ele é Deus. Então Deus ele opera no impossível. Só que aqui no capítulo 2 de 2 Coríntios, nós estamos vendo que a igreja, aquela pessoa que fala que é cristã, que é servo do Senhor, ela agora ela tem realmente a responsabilidade de contribuir, mas com aquilo que ela propõe no seu coração. E o que você vai propor no seu coração? Você tem que ser uma pessoa generosa. Você tem que ser uma pessoa que faz realmente o melhor para realmente servir a Deus de todas as formas. O dinheiro, ele também, ele é uma forma de adoração. Porque o próprio Jesus, ele fala nas suas palavras que não tem como você servir a Deus e a Mamon. E Mamon é o nome de um Deus que era voltado para as riquezas. Então não tem como você servir a Deus, adorar a Deus e querer você também servir ao dinheiro, adorar o dinheiro. Ou você adora a Deus, ou você realmente adora o dinheiro. Porém, o dinheiro, os bens, aqui nós estamos falando de oferta. Os nossos bens, as nossas ofertas, elas têm que ser generosas. Elas têm que ser realmente conforme também a nossa renda. Se você recebe salário por mês, você vai tirar uma oferta que não vai atrapalhar no alimento da sua família, que não vai atrapalhar no pagamento das suas contas, porque todo mundo tem que pagar água, luz, alimentação. São despesas fixas que todo mundo tem que pagar. Água, luz e alimentos. Então, faça tudo com amor, faça tudo com generosidade. O que aqui na letra A fala assim, o que é os dízimos? Aqui no caso é ofertas. O que é entregue aqui? São todos os bens que os cristãos possuem, seja dinheiro, alimentos, roupas, bens preciosos, ouro, prata, terras, animais e etc. Então nós vemos que aqui em 2 Coríntios 9, versos 6 e 7, a nossa oferta, ela tem que ser uma oferta de tudo aquilo que nós possuímos, seja dinheiro, seja alimentos, seja roupas, seja bens preciosos, seja terras, animais e aqui eu vou acrescentar, seja o nosso serviço. Você tem uma profissão, você cobra para poder receber pelo seu serviço. Se tem um irmão, uma família que precisa de um serviço que você faz e você está sabendo, o que você pode fazer também? Você pode atender aquela família e, em vez de você cobrar o honorário, você faz isso como uma oferta ao Senhor. O Senhor também vai receber isso. Uma pessoa que é um advogado atende, um médico, um dentista, enfim, qual a sua profissão? Você, dentro da sua profissão, você também pode estar ofertando a Deus com a sua profissão. E o valor que você receberia, você vai estar entregando ele como uma oferta ao Senhor. E Deus recebe também. Lembrando que você tem também que contribuir de outras formas também, tá? Então, é o que nós estamos vendo aqui em 2 Coríntios 9, 7. Bom, agora, aqui nós vemos algo muito importante. Quando que você deve entregar os seus dízimos e as suas ofertas? Você deve dar a sua oferta para os seus irmãos. Para quem eu devo dar as ofertas? Você deve dar as ofertas e dízimo, quando você for entregar, para a congregação onde você está servindo a Deus. Então, as ofertas, elas têm que ser para a congregação que você está servindo a Deus e também para ajudar os seus irmãos em Cristo Jesus. Mas tem algo muito importante aqui.
você não pode ajudar somente as pessoas só da sua igreja. Primeiro você vai ajudar as pessoas da sua igreja. Depois você pode também ajudar outros irmãos e irmãs de outras igrejas cristãs. Então você tem que entender que igreja de Cristo não é somente a sua igreja, mas é toda igreja que realmente confessa a Jesus Cristo como Senhor e o tem como o único caminho que leva até Deus através do seu sacrifício. Amém? Você pega o seu dízimo quando você for dar, você pega as suas ofertas quando você for entregar, ajude na sua congregação, mas ajude também os seus irmãos, ajude o seu vizinho, ajude o seu parente, ajude o seu familiar que está realmente passando por necessidade, ok? O dízimo não é somente para o custeio de despesas de igreja, mas o dízimo é também um compromisso moral que nós, como cristãos e com os seres humanos, nós temos para com a humanidade, para com o nosso próximo. Então, isso é muito importante. Bom, nós vamos agora ver aqui a referência de Efésios capítulo 2 e 1 Coríntios capítulo 13. Vamos lá. Efésios, vamos lá. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, não vem de vós, a salvação, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação, ela vem pela graça. Nós somos salvos pela graça. E isso acontece por meio da fé. É através da fé que nós alcançamos a salvação. E isso não vem de nós. Isso vem de Deus. Por quê? Para que ninguém possa se gloriar diante do Senhor. Então, a salvação não vem pelo dízimo. A salvação não vem pelas ofertas. A salvação, ela já foi conquistada na cruz do Calvário. E não é porque você entrega o dízimo que você vai ser salvo. Não é porque você entrega as ofertas ou ajuda algum irmão ou alguma pessoa com as suas ofertas, com os seus dízimos, que você vai ser salvo. Não. Nós já fomos salvos na cruz do Calvário. Agora, toda pessoa que verdadeiramente ela é salva, convertida mesmo, ela fará boas obras, mas entendendo que não é pelas suas obras que ela foi salva. Porque a salvação é pela graça, por meio da fé. E isso só vem de Deus. A salvação, a graça, a fé vem de Deus e é somente Ele que pode operar a salvação. Agora, nós vamos passar para 1 Coríntios 13, para a gente poder meditar aqui nesse estudo sobre a doutrina do dízimo. 1 Coríntios, nós estamos aqui, 1 Coríntios capítulo 13, que diz assim, olha só que interessante, nós estamos aqui diante de uma carta muito importante, é uma carta que, se você ler essa carta, você vai ver o quão importante é o amor de Deus para com nossas vidas. Olha só que interessante. Diz assim, verso 3, porque nós estamos falando de dinheiro, estamos falando de dízimo, estamos falando de oferta, então nós vamos abordar o verso 3 para a nossa meditação. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha só o que o verso 3, na sua parte A, nós temos três partes aqui, parte A, parte B e parte C. A parte A fala algo muito importante, que talvez você nunca parou para poder pensar.
e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Aí no finalzinho, na parte C, fala assim: nada disso me aproveitaria. O que que esse verso quer dizer? Esse verso, Paulo falando aos Coríntios aqui, ele está argumentando sobre o verdadeiro dom. E Paulo, ele começa a mostrar sobre o principal dom, que é o dom do amor. E Paulo ele está aqui argumentando, falando o seguinte: ainda que ele distribuísse toda a fortuna que ele tivesse para sustentar os pobres, se não houvesse amor, de nada aproveitaria. Então, o que Paulo está mostrando para os coríntios? Não adianta você querer fazer obras simplesmente por fazer, porque não é isso que vai trazer a salvação para você. Não é isso que vai ter proveito para a sua vida. Você precisa contribuir, você precisa ajudar os pobres, os necessitados, mas você precisa fazer isso com amor, com o espírito correto, que é um espírito de amor. Então isso é muito importante entender, que não adianta, mesmo que você entregue o seu corpo para ser queimado, se você não tiver amor, não vai adiantar nada. Não adianta você entregar muitas ofertas na igreja, até mesmo ajudar as pessoas, mas se você não tiver amor, isso não vai te aproveitar. Lembrando que você não vai ser salvo porque você entrega o dízimo ou a oferta. Então, nós vamos aqui chegar na parte final que diz assim: dízimo não salva, quem salva é Jesus. Não podemos achar que ao dar ofertas e dízimos estamos garantindo a salvação, mas não. A salvação já foi garantida na cruz do Calvário. Jesus Cristo ele morreu uma única vez por todas para cumprir com a justiça de Deus. E essa justiça é a justiça de Deus contra o pecado que foi levado por Jesus Cristo na cruz. Essa é a mensagem central do Evangelho, do cristianismo. A salvação já foi conquistada na cruz por Cristo. Não foi pelo dinheiro, não foi pelos dízimos. Não foi o dízimo que foi morto na cruz, não foi a oferta, não foi bens preciosos, foi Cristo, o Messias enviado. Portanto, somos salvos por nossa fé em Jesus. Temos que contribuir com nosso dinheiro, bens e com nossas vidas, por gratidão e não achando que nós nos salvamos. Então, a nossa salvação, ela é pela fé em Jesus. A nossa justificação diante de Deus não vem de nossas obras. A nossa justificação vem do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Bom, agora estamos passando para a parte da finalização desse estudo. Nós chegamos na parte 5, que é a parte da conclusão, que diz assim: olha só que verdades que nós aprendemos nessa doutrina do dízimo. O dízimo, ele é. O que o dízimo ele é? O que nós aprendemos com esses vídeos até aqui? O dízimo era uma prática comum para os povos do Oriente com relação aos despojos de guerra. É o que nós vimos no estudo falando sobre Abraão. A primeira vez que o dízimo aparece na Bíblia é Abraão dando dízimo a Melquisedeque, mas não é dízimo de dinheiro, é despojos de guerras. O dízimo era, antes da lei, um voto. Então, o dízimo ele era um voto também. Jacó ele fez um voto que daria a Deus o dízimo se ele lhe desse proteção, se ele lhe desse as bênçãos necessárias na sua ida até o seu irmão Esaú. O dízimo era alimentos, animais e produtos da terra. Dízimo não era dinheiro, papel moeda, até porque naquela época não existia papel moeda, existiam bens preciosos, que no caso que nós vimos é a prata. O dízimo era para o culto do tabernáculo, para os levitas. Quem que eram os levitas? As pessoas responsáveis pelo culto, pelo sacrifício, matar os bois, fazer a degola, limpar, sacrificar
ofertar diante de Deus e levar até Deus os holocaustos e ofertas pelo pecado, gratidão que o povo de Israel levava. Então, eles eram os responsáveis e eles eram uma tribo. Era somente os levitas que podiam trabalhar no tabernáculo. Nenhuma das 11 tribos poderiam. Ok? Então, o dízimo era para os órfãos, porque os órfãos não tinham apoio como nós temos hoje no nosso país. Nós temos várias leis de segurança social, temos assistência social, temos o ECA, temos aposentadoria. Não existia isso na época de Abraão e nem na época de Jesus. O dízimo também era para as viúvas. O dízimo também era para os estrangeiros e pessoas necessitadas de Israel que estavam passando por alguma necessidade, seja ela financeira, de morte ou de saúde. Algo importante que nós temos que entender. Os dízimos, eles eram dados de ano em ano e de 3 em 3 anos. Então, o dízimo que nós conhecemos hoje, ele veio da época medieval. Na época medieval, no século IV para cá, onde a Igreja Católica, a partir do século IV, do século V, a Igreja Católica instituiu o dízimo de forma que você, no caso, a pessoa traria dinheiro para poder entregar para a igreja. Porém, os dízimos, na sua origem, eram dados de forma o quê? Anual. Todo ano, na colheita, quem tinha terra entregava os bens, os cereais, os bois, enfim, de ano em ano. E de 3 em 3 anos também era tirado o dízimo. E esse dízimo do terceiro ano era o dízimo que era dado para os levitas, para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros e pessoas necessitadas. Mesmo transformando os alimentos em dinheiro, prata, naquela época era usada a prata como forma de dinheiro, era para ser doado em alimentos, bebidas, cereais, animais. Mesmo quando a pessoa ela transformava o seu dízimo da sua colheita, cereais, uvas, gado e mosto, azeite, mesmo que a pessoa transformava isso em prata, era para essa pessoa chegar no templo de Jerusalém e comprar dos alimentos e ali, diante da presença do Senhor, se alimentar ali dos seus dízimos também. Ok? Na nova aliança, os dízimos, e no caso, e ofertas, são voluntários, conforme o desejo do coração do ofertante. Então a pergunta é, você é uma pessoa avarenta? Você está ofertando de forma generosa ou não? Você não é obrigado a entregar o dízimo. Você não é obrigado a entregar o dízimo todo mês. Porém, você precisa ofertar. O compromisso moral de contribuir com a sua congregação, com seus irmãos, com a sociedade, isso continua. O princípio do dízimo, de ajudar as pessoas necessitadas e de adorar a Deus através dos seus bens financeiros, continua. Porém, essa oferta que você vai colocar segundo o seu coração não pode ser de forma avarenta. Tá ok? Mesmo na graça, temos o dever moral de contribuir com nossas vidas, profissão, talentos, dinheiros e bens. É o que eu já falei. Você contribui com o seu dinheiro, você contribui com a sua profissão, ajudando com a sua profissão algum irmão e não cobrando por aquele serviço. Você contribui com o seu dinheiro e com os seus bens também, tá? Dízimos e ofertas não são apenas para pastores e despesas da igreja, são para toda a igreja, seja missionários, pessoas com necessidades e pessoas de fora da igreja que realmente necessitem de ajuda da igreja com relação à sua ação social em meio à sociedade. A igreja cristã, toda a igreja cristã, ela tem uma obrigação social. A igreja, a principal função da igreja é a parte espiritual. Porém, a igreja também tem a sua parte de ação social, que é cuidar das pessoas necessitadas
com os seus bens, com os seus dízimos e ofertas. Então isso é muito importante. Para concluir, para a gente poder aplicar isso, como que nós vamos aplicar todo esse estudo que nós fizemos até hoje? Você vai aplicar da seguinte maneira: use seu dinheiro como adoração a Deus, contribuindo conforme as suas condições. Contribua sempre de forma generosa com aquilo que você propor em seu coração. Ajude sua igreja, mas também divida seu dízimo ou ofertas com os irmãos necessitados de sua congregação e também com seus familiares e com as pessoas de fora da igreja que realmente necessitam. Então, essa é a aplicação que nós temos que fazer. Nós não podemos ficar sem adorar a Deus com o nosso dinheiro. Quem não usa o dinheiro para adorar a Deus, não adora mais a Deus e sim ao dinheiro. Então nós temos que adorar a Deus através do nosso dinheiro. De que forma? Contribuindo de forma generosa, sem avareza, ajudando a congregação onde você está congregando e também ajudando as pessoas que necessitam. Então, o que você pode fazer? Você tem que ajudar as pessoas que necessitam da sua família. Só que nem todo mundo tem condições de estar ajudando com muita quantidade de dinheiro. O que você pode fazer? Você pega 50% do seu dízimo ou 50% da sua oferta na sua igreja, na sua congregação, no grupo de pessoas que você está junto ali servindo a Deus, na sua congregação, e os outros 50% você ajuda aquelas pessoas que estão necessitando na igreja, aquelas pessoas que estão necessitando na sua própria família. Pois eu tenho certeza que tem pessoas na sua família que precisam de uma ajuda. Tenho certeza que se você puxar aí na sua memória, você conhece famílias que mesmo trabalhando a família toda, até mesmo recebendo o auxílio do Bolsa Família, que no caso aqui no Brasil nós temos o Bolsa Família, que é uma bênção, por sinal, é um benefício assistencial muito importante de combate à fome, que é o principal foco. Muitas pessoas, mesmo recebendo benefícios, essas pessoas ainda passam por necessidades financeiras. E é função minha, é função sua, é a nossa função como igreja do Senhor, como cristãos, como servos do Senhor, como nós falamos, de estar contribuindo com esses irmãos. Não tem como todo mundo ajudar com muita quantidade, mas dentro da sua contribuição, dentro daquilo que você propôs no seu coração, você deve contribuir com a sua igreja, com a sua congregação, ou no caso com a sua célula, se for o seu caso, mas nós temos que contribuir também com as pessoas ao nosso redor que necessitam. E nós temos que fazer isso sem tocar trombeta, sem ficar se vangloriando, sem ficar tirando foto ou postando e mostrando o que você está fazendo com o seu dinheiro, porque Deus, ele não se agrada disso. Deus, ele vem em secreto e ele vai te abençoar em secreto. Nós somos tentados a fazer isso, a falar o que nós estamos fazendo com o nosso dinheiro, a tirar foto, principalmente hoje em dia com as redes sociais, com o celular. Não faça isso. Toda vez que você for contribuir, contribua generosamente, segundo as suas condições financeiras, com amor, e reparta com a sua congregação 50% e com as pessoas que realmente necessitam os outros 50%. Deus abençoe você. Se você gostou do estudo, se você aprendeu um pouco mais sobre a origem do dízimo bíblico e a origem do dízimo medieval, compartilhe aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer a história do dízimo que todo mundo fala, mas ninguém procura saber da sua origem, seja na história, seja na Bíblia. Deus abençoe você ricamente, em nome de Jesus. Amém.